Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Sei que vocês ainda não me conhecem, mas prazer. Meu nome é Karine, sou professora da Vale com muito orgulho da disciplina de Biologia. E hoje eu tô aqui para ajudar vocês, para dar uma super dica para você, concurseiro, que tá aí com foco no concurso do CFO, do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, tá? Estou aqui para ajudar vocês a acertarem, gente. Com essa dica de hoje, vocês vão, no mínimo, uma questão garantida na disciplina de Biologia, tá? Que pertence lá ao conteúdo de Ciências da Natureza. Não venha com esse preconceito, como nosso professor Highlander de Química, que Biologia é chato. Biologia não é chato, gente. Biologia é vida, é linda. A gente entende toda, né, o nosso papel aqui na Terra. Se você não entendeu isso até hoje, bora lá que eu vou te ajudar nessa parte, tá ok? Primeiro, gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações, aperta aí no sininho para que toda vez que aparecer uma dica, vocês sejam o primeiro a saber e sair na frente do seu concorrente. E outra coisa, gente, eu tô aqui com uma super dica, uma super novidade para vocês. Você que está assistindo essa dica aí agora, olha só, vai ganhar 10% de desconto no nosso curso. Só usar o cupom aqui, ó, CFO CBM MG10. Acesse nosso site lá, www.valeconcursos.com.br. Usa o cupom 10% de desconto garantido. Vamos lá então, gente. Na prova, tá, de CFO, cai 5 questões de biologia. Dessas 5 questões, nas últimas provas, gente, caiu algum conceito de ecologia. Na nossa aula de hoje, então, na nossa dica, nós vamos entender alguns conceitos que envolvem a ecologia. Primeiro, o que a ecologia estuda? A ecologia estuda, ó, logia, é estudo. Eco quer dizer casa. Então, ecologia é o estudo da nossa casa, é o estudo da casa dos seres vivos, do ambiente em que os seres vivos são encontrados, ok? Mas não é simplesmente o local, não. Olha só, a ecologia é dividida em duas. Na ecobiose, tá? Que é o estudo da relação, da interação que os seres vivos possuem com o ambiente e assim também o ambiente possui com os seres vivos. E também a alelobiose, que é a interação, o convívio, tá? A interação entre seres vivos, olha só, tanto da mesma espécie quanto espécies diferentes, né? Relações lá, as relações ecológicas, tanto interespecífica quanto extraespecíficas. Inter e intraespecífica. Interespecífica é indivíduos de espécies diferentes. Já anota essa dica aí, relações ecológicas. Quando eu tenho uma relação ecológica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes. Intra, só lembrar, dentro, tá? Intraespecífica, relação de espécies dentro, né, de indivíduos dentro da mesma espécie. Outra coisa, essas relações, né, ecológicas podem ser harmônica e desarmônicas. Se eu tenho uma relação ecológica harmônica, está tudo em harmonia, em equilíbrio. Então, são relações que não causam prejuízos aos afetados, aos envolvidos. Já as relações ecológicas desarmônicas causam prejuízos aos envolvidos, ok? Alguns conceitos aí para vocês já. Então, nós temos aí, né, o estudo dessas interações. Ser vivo com ser vivo, meio ambiente, ser vivo. O ambiente em que o ser vivo vive, como que isso afeta o ser vivo. Como que o ser vivo afeta esse ambiente, como que eles se relacionam, ok? O estudo da ecologia se baseia, então, no indivíduo. Olha só que lindo meu indivíduo, viram, né? Que eu domino a arte, né, do desenho, tá? Nós temos aqui, então, ó, um indivíduo.
Esse indivíduo, gente, ele pertence a uma espécie. O que é uma espécie para a biologia? Qual é a definição de espécie para a biologia? Espécie, tá? São indivíduos, né? Os indivíduos que pertencem à mesma espécie são indivíduos que possuem características muito semelhantes. A maioria das características são semelhantes. E também, quando eles se cruzam entre si, esses indivíduos, né, que possuem essas características semelhantes, cruzam entre si, os seus descendentes provavelmente serão férteis. Pode acontecer um motivo ou outro de não ser infértil, mas o padrão é que quando os indivíduos da mesma espécie se cruzam, os seus descendentes serão férteis. Quando eu tenho indivíduos de espécies diferentes se cruzando, tá, e dando descendentes, eles geralmente não são férteis, como, por exemplo, o tigre e o leão. Tigre e leão são espécies diferentes. Eles podem cruzar, desse cruzamento pode nascer um descendente, que nós chamamos, né, de híbrido, porque é entre duas espécies diferentes. Esse descendente, ele não é fértil, ele não consegue se reproduzir, ok? Então, essa é a definição de espécie. Dentro de uma região, geralmente, né, nós temos vários indivíduos da mesma espécie interagindo ali naquela região. Quando nós temos essa interação de indivíduos da mesma espécie, nós chamamos isso de população. Então, população. O que é uma população? Indivíduos da mesma espécie vivendo em uma região, vivendo em uma localidade, tá? População de indivíduos da mesma espécie. Mas vamos pensar, quando a gente olha pela nossa janela, que a gente vê lá, né, o meio ambiente, a gente já vê logo vários tipos de árvores, a vegetação, digamos, né? Vários tipos diferentes de vegetação. Ou aí na sua casa, sua mãe, sua avó gosta de colocar aquele monte de planta lá na varanda. São várias espécies diferentes que nós temos ali. Então, no ambiente, gente, natural, a gente nunca encontra somente uma população. A gente encontra uma relação entre várias populações, entre várias espécies diferentes. Quando nós temos essa relação entre várias espécies diferentes, olha só minhas arvorezinhas, né? Uma diferente da outra. Nós temos uma comunidade, ok? Então, comunidade. Várias espécies relacionando em uma região, em uma localidade, ok? Porém, o seguinte, pensa você é um indivíduo, você é uma espécie. Pensa na sua casa, seu pai, sua mãe, ou sua esposa, seus filhos, ou seus irmãos, enfim, quem vive aí na sua casa. Vocês dependem só de vocês para sobreviver? O que vocês precisam para sobreviver? Olha, eu preciso de água, eu preciso de ar, né, o oxigênio no caso, tá ok? Eu preciso de nutrientes, minerais, os sais minerais. Tudo isso não tem vida. Então, os seres vivos, olha só, os seres vivos, eles dependem do ambiente, gente. Eles dependem desses seres, desses fatores que não possuem vida. É um relacionamento, tá? É um relacionamento, olha só, entre fatores bióticos, que são os seres vivos. Nós somos os fatores bióticos. As árvores são os fatores bióticos. As bactérias e os fungos são fatores bióticos. Os animais, em geral, são os fatores bióticos. Então, bióticos são todos aqueles seres vivos que possuem vida. Porém, esses seres vivos, eles dependem dos fatores abióticos. A aqui, ó, significa negação, tá? Ou seja, não vida. Os fatores que não vivos. Que fatores não vivos são esses? Temperatura, o clima, a acidez, salinidade, os nutrientes, ok? O ar atmosférico, a luz solar, tudo esses são fatores, o solo, né, a água, todos esses são fatores abióticos que influenciam, na sobrevivência dos seres vivos. Então, como nós temos uma comunidade,
né? Várias espécies vivendo ali numa determinada região. E essa comunidade, ela depende desses fatores abióticos, forma o que a gente chama de ecossistema. Então, ecossistema, eu estou falando da comunidade, que nós também podemos chamar aqui de biocenose, tá? Biocenose, digamos, é o nome chique para a comunidade, é o nome difícil de comunidade, tá? Então, comunidade ou biocenose, eu estou falando dos seres vivos. Depende, então, ó, indivíduos forma população, espécie, né? Mesma espécie sobrevivendo ali. População, várias populações, várias espécies diferentes formam uma comunidade. A comunidade relacionando com os fatores abióticos ou relacionando com o biótopo, tá? O biótopo é o local, é o ambiente de ocorrência de uma comunidade. Já anota então, biótopo é o local, é o ambiente em que esses seres vivos estão inseridos, ok? Forma um ecossistema. Aí vamos pensar. Um ecossistema pode ser tanto um aquário, tá? Pode ser tanto o seu intestino, tá ok? Como também nós temos ecossistemas gigantescos, como por exemplo os biomas, Mata Atlântica, Araucária, Cerrado, Caatinga, Manguezal. Todos esses são grandes ecossistemas que formam o quê? Os biomas. Aí nós temos também, lógico, aqui eu falei de ecossistemas terrestres, né? Os biomas são considerados grandes ecossistemas terrestres. É lógico que nós temos também ecossistemas aquáticos, zonas fóticas, zonas afóticas, ok? Mas enfim, nós temos então vários ecossistemas. A relação entre esses ecossistemas, né, o conjunto entre todos os ecossistemas, nós chamamos de biosfera. A biosfera, então, é toda a região, gente, que consegue sustentar a vida, tá? Todo local que há meios, tá? Que há meios para sustentação de um ser vivo, né? Ou da vida em geral, de todos os seres vivos, nós chamamos de biosfera. Então, vamos pensar, o planeta Terra. Nós podemos considerar o planeta Terra como uma biosfera, porque é o conjunto de todos os ecossistemas que nós possuímos, né? Tanto aquáticos quanto terrestres. É biosfera, ok? Então, esses, gente, são os níveis de organização da ecologia. Indivíduos é a base, tá? Eu tenho um indivíduo, eu sou uma espécie, eu possuo características próprias, tá? E que se assemelham com outros indivíduos que pertencem à mesma espécie que eu. O meu relacionamento, eu indivíduo, com outros indivíduos da mesma espécie, forma uma população. E seguinte, toda espécie, gente, ela possui um habitat, tá? Geralmente a gente fala habitat. Aprende aí comigo, habitat, tá? O habitat é o local de ocorrência daquela espécie. É onde a gente encontra. Geralmente a gente aprendeu assim, né? Lá no ensino fundamental. Habitat é onde onde a espécie vive, é onde o ser vivo vive. É a casa do ser vivo. De certa forma, não está errado, tá? Mas habitat é o local de ocorrência da espécie. Onde a gente encontra, tá? Por exemplo, o jacaré. Qual é o habitat do jacaré? Ou seja, qual é o local de ocorrência dessa espécie? Pantanal, né? Geralmente, principalmente o Pantanal, ok? Então, habitat é o local de ocorrência. Assim como também, cada espécie, cada indivíduo, ele tem um papel ecológico. Ele tem uma função ecológica, tá? Que nós chamamos isso de nicho ecológico. O que é o nicho ecológico?
Por exemplo, um bicho preguiça e um pica-pau, tá? O bicho preguiça e o pica-pau, eles vivem, né, no mesmo habitat, ok? Tá lá na árvore, que é o habitat dele. Vamos, um exemplo aqui, tá lá na árvore, que é o habitat dele. Porém, o estilo de vida deles não é diferente. Enquanto o pica-pau, ele come insetos, larvas, né, insetos, pequenos insetos e tudo mais, o bicho preguiça, ele é o quê? Ele é o herbívoro. Tá vendo aí, ó, que a forma de alimentação, de nutrição deles é diferente? Então, o estilo de vida, a função ecológica deles é diferente. Então, o nicho ecológico vai ser diferente também. Outra coisa que pode estar aqui, ó, dentro do nicho ecológico, os hábitos diurno, noturno, pertence também ao papel ecológico, à função ecológica de cada ser vivo. Então, habitat é a região em que nós encontramos uma espécie e nicho ecológico é o papel ecológico, a função ecológica dessa espécie, o estilo de vida, tá? As preferências, como ele se reproduz, onde a gente encontra ele, em qual horário, né, do dia, tudo isso, estilo de vida é o nicho ecológico, tá? E dentro desse nicho ecológico, nós temos, no caso, relações alimentares, tá? Dentro dos indivíduos, entre indivíduos de espécies diferentes, no caso, entre as comunidades, tá? Essas relações alimentares nós chamamos de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, gente, é a sequência de alimentação, a ordem, né, de alimentação hierárquica, no caso dos seres vivos. Toda cadeia alimentar, ela inicia com um produtor, tá? O produtor, gente, quem são os produtores, tá? São os seres autótrofos, são aqueles seres que conseguem sintetizar sua matéria orgânica, tá? A gente aprendeu assim, ó, que os autótrofos são os seres que conseguem produzir seu próprio alimento. O que é o alimento do ser vivo? A matéria orgânica que ele se alimenta. No caso, os produtores, o nome já diz, ó, produtor, só lembra, produz, tá produzindo o quê? Sua matéria orgânica, ok? Então, produtores, quem são os produtores? As plantas, tá? Algumas bactérias, as cianobactérias, todos esses são considerados produtores. O produtor, ele servirá de alimento para quem? Para o consumidor. Aqui também, antes de eu falar do consumidor, nós temos também como produtor, gente, as algas. Lá nos ecossistemas aquáticos, tá? Nós temos as algas e principalmente o fitoplâncton, tá? Que são as algas, né, microscópicas, as algas que são carregadas pela correnteza, chamada de fitoplâncton, tá? Também são consideradas produtores. Vou deixar como exemplo aqui uma planta para a gente exemplificar a nossa cadeia alimentar, né? O consumidor, então, olha só, é aquele que vai se alimentar do produtor. Observa que a seta, ela aponta para quem está se alimentando, tá? Então, ó, o consumidor, ele vai se alimentar do produtor. Essa seta também pode representar o fluxo de energia. Olha só, nós temos aqui, concedendo energia para o produtor, o sol. A energia luminosa do sol, tá? Vai ser sintetizada, utilizada lá nas plantas pela fotossíntese para produzir energia, para produzir matéria e também energia. O consumidor, ao se alimentar do produtor, vai haver transferência da matéria que está sendo produzida aqui pelo produtor. Assim também como a energia, olha só, que iniciou aqui, ó, com a luz solar, com a energia luminosa vinda do sol, ela vai ser aproveitada. A energia luminosa vai ser transformada em energia química aqui pelo produtor, vai ser transferida para o consumidor,
tá? Aí nós temos consumidor primário, tá? O consumidor primário, vou colocar aqui, ó, primário, geralmente, gente, eles são herbívoros. Por que herbívoros? Porque eles se alimentam do produtor. Herbívoros se alimentam de um vegetal, então o consumidor está se alimentando de um vegetal, está se alimentando de um produtor, tá? O consumidor primário é aquele que vai se alimentar do produtor. Nós temos também o consumidor, podemos ter, no caso, né, a cadeia alimentar, ela pode ser muito extensa, muito longa, e nós podemos ter também consumidor secundário. O consumidor secundário, ele geralmente é carnívoro, tá? Ou onívoro. Gente, diquinha, carnívoro não é aquele animal, aquele indivíduo que come carne, tá? O carnívoro é aquele animal que se alimenta de outros animais. Pensa assim, ó, aqui é um consumidor primário, um grilo. Gente, grilo tem carne? Não tem, né? Como então o sapo? Olha só, o sapo, ele é considerado carnívoro, mas ele não come carne. O grilo não tem carne. Então, carnívoro é aquele animal que se alimenta de outros animais, como no nosso exemplo aqui da cadeia alimentar, ok? Então, nós podemos ter, gente, primário, secundário, terciário, quaternário e por aí vai na cadeia alimentar, que ela pode, né, ter inúmeros consumidores, ok? Para finalizar, gente, o nosso fluxo, olha só, de matéria, a matéria que foi a matéria orgânica produzida aqui no produtor, ela vai ser transferida para o consumidor primário. Do consumidor primário, ela vai ser transferida para o consumidor secundário. Assim também como, olha só, a energia, setinha azul, fluxo de matéria, setinha vermelha, fluxo de energia, ok? Energia que iniciou aqui, ó, no Sol, vai sendo transferida, porém essa energia, deixa eu até fazer aqui, ó, ela vai diminuindo, ó, observa que as minhas setinhas foram diminuindo. Por quê? A energia que o produtor retirou aqui, produziu, ele vai utilizar para ele mesmo. O que vai ser transferido aqui é uma mínima parte, que a gente considera assim como um décimo, 10% da energia produzida aqui que vai ser transferida e assim por diante. Todos esses seres vivos de uma cadeia alimentar atuam sobre eles o quê? Os decompositores, tá? Os decompositores, gente, eles atuam sobre, olha só, todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Mas, professora, o que é um nível trófico, gente? É o nível alimentar de cada integrante da cadeia alimentar. Nível trófico 1, sempre um produtor, tá? Nível trófico 1 começa aqui, ó, produtor. Nível trófico 2, consumidor primário. Nível trófico 3, consumidor secundário, ok? Os decompositores, eles atuam sobre todos os níveis de uma cadeia alimentar, tá? Se a planta morre, quem vai fazer a decomposição do corpo dessa planta? Decompositores. Se o grilo morre, quem vai agir? Decompositor. Se o sapo morre, quem vai agir? Os decompositores. E qual é a função dos decompositores? Fazer a ciclagem da matéria. Toda a matéria, olha só, que compõe o nosso corpo, ela precisa voltar para o solo para iniciar novamente aqui na cadeia alimentar. Então, a matéria, os decompositores pegam a matéria orgânica dos indivíduos da cadeia alimentar e transformam em matéria inorgânica. Os sais minerais, os nutrientes que presentes no solo, essa matéria vai voltar para os produtores, ok? Então, olha só, nenhuma cadeia alimentar, além da ordem, né, da sequência alimentar representada pelas setas, nós temos também representada o fluxo de energia e o fluxo de matéria. O fluxo de energia, ela é unidirecional. Ela só tem uma única direção. Observa as setinhas vermelhas lá, ó. Uma única direção. Já o ciclo de matéria, ela é cíclica.
Olha só, o fluxo da matéria é cíclica. Inicia aqui no produtor. O produtor vai transferindo, os decompositores fazem a ciclagem dessa matéria voltando para o produtor. O produtor produz matéria orgânica, essa matéria orgânica é passada, né, nos componentes da cadeia alimentar. Os decompositores pegam essa matéria orgânica presente em todos os outros, né, produtor e consumidor, e transforma essa matéria orgânica em matéria inorgânica. E volta a matéria inorgânica para ser transformada em matéria orgânica aqui pelo produtor novamente. Ok? Entendido, então, o que é uma cadeia alimentar? Olha só. Aqui eu tenho uma única sequência. Vamos usar aqui, ó, o exemplo. Deixa eu até pegar uma outra cor aqui. O exemplo aqui, ó, planta. Vamos pensar assim, né? Qualquer planta lá no mato. O grilo se alimenta dela. O grilo vai servir de alimento para o sapo. Porém, gente, no ambiente, no ecossistema, tá? Essa planta que serviu de alimento para o grilo pode servir de alimento também para outro ser vivo, como, por exemplo, para um pássaro. Olha só, observa que a minha cadeia alimentar ramificou. Eu já não tenho uma simples cadeia alimentar. Eu tenho aqui, ó, ramificações. Esse pássaro pode servir de alimento para um gavião. Observa agora que eu tenho duas cadeias alimentares. Quando eu tenho, né, uma ramificação de cadeias alimentares, eu chamo isso de teia alimentar. Teia alimentar, então, é a relação entre várias cadeias alimentares. Ok, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui na Vale Concursos de braços abertos esperando vocês. Nós temos uma equipe excepcional, gente, de professores de todos os conteúdos que vocês precisam para serem aprovados no CFO do Corpo de Bombeiros, tá? Esperando vocês. Não se esqueçam, gente, nosso cupom de desconto, 10%. Nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, ativem as notificações para receber todas as nossas dicas. Espero encontrar vocês nas nossas aulas. Até lá, beijo, tchauzinho!